E eu estava falando com Deus e foi muito interessante porque nessa conversa eu comecei a refletir com Jesus sobre toda a minha jornada com Jesus e tudo aquilo que a gente já viveu. E nessa jornada eu me encontrei muitas vezes desanimada, muitas vezes esquecendo quem eu era em Deus. O que isso quer dizer, né? Eu creio que quando a gente esquece quem a gente é em Deus, é naquele momento em que a gente começa a questionar a nossa fé, começa a questionar também a natureza de Deus. Será que Deus é realmente fiel? Será que Ele realmente está aqui comigo? Será que Deus é tão bondoso assim? Olha tudo o que está acontecendo. Nesses momentos, é quando a gente começa a vivenciar uma fragilidade na nossa fé. E muitas vezes na minha história com Jesus, eu me encontrei assim. Muitas e muitas vezes eu estive em momentos onde eu me questionei sobre a natureza de Deus, onde eu me questionei se será que até mesmo as promessas de Deus para mim são verdadeiras? Será que elas ainda estão valendo? Sabe? E Jesus começou a ministrar no meu coração sobre a importância de dia após dia, estação após estação, a gente estar trazendo uma manutenção nos fundamentos da nossa fé. E quando a gente conversa de fé, é claro que a gente fala em fé em Jesus Cristo, né? Então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre graça, que é um fundamento tão importante na nossa aliança com Jesus. E a partir do momento em que a gente se questiona sobre a natureza de Deus, ou até mesmo se estamos no lugar certo, se estamos vivendo aquilo que Deus queria que a gente estivesse vivendo, eu creio que esses são momentos muito, muito, muito propícios para que a gente reforce os fundamentos da nossa fé. E eu estou nesse momento, né? Muitas mudanças aconteceram na minha vida. Vou fazer 1 ano de casada agora, segunda-feira. E, cara, tanta coisa aconteceu. Eu estava falando com o Vitor esses dias. Eu realmente não acho que eu sou mais a mesma pessoa. E eu me senti nesse tempo, nessa estação, de estar estudando, reestudando os fundamentos da fé cristã. E uma dessas coisas tem sido a graça. E é um tema que, cara, tem sido tão distorcido nos dias de hoje. É um tema que virou, muitas vezes, desculpa para a gente viver numa vida pecaminosa, desculpa para a gente viver uma vida sem profundidade com Jesus. E exatamente por isso que hoje a gente vai conversar sobre esse tema. E eu quero pedir para você abrir comigo lá em Efésios 2. A gente vai ler bastante, tá? Então, já acorda aí, pega a sua Bíblia, vamos lá, vamos se aprofundar aqui. Vai ser uma palavra bem rápida, então não esquenta, mas eu tenho certeza que é muito importante para a sua vida. Eu tenho certeza que esse desânimo que você está sentindo não vai ter mais lugar no fim dessa palavra, porque a palavra do Senhor, ela é rema, ela traz transformação. E hoje a gente não vai estar conversando sobre ideias, sobre achismo, a gente vai estar conversando sobre a palavra, sobre o que está escrito aqui. Amém? Bom, eu acho que você já abriu aí, né? A minha versão, ela é um pouco tradicional, tá? É uma King James bem, assim, meio arcaica, tá? Arcaica, sei lá como fala isso. Mas, segue aí na tua Bíblia que você vai entender tudo e vai dar tudo certo, tá? Vamos lá. É um pouquinho longo, tá? São 10 versículos, então presta atenção. Vamos lá. Vocês que estão aí também prestem atenção, hein? Ó, Samuel, tô de olho em você, cara. Vamos lá. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais, no passado, caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência. Paulo está falando aqui, né, do que Deus fez em nós, ok? Então, vivíamos no pecado sob o domínio do diabo. O príncipe das trevas é o diabo, beleza? Entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da nossa carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, olha a natureza de Deus aí, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está acabando, vamos lá. Para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Eu poderia simplesmente sair aqui, isso é suficiente, né? Porém, gente, o que isso tudo quer dizer? O que é graça? Graça é um favor imerecido. Quando a gente fala de graça, é quando nós recebemos de Deus o perdão pelos nossos pecados. Só que existe aí um detalhe. Muitas vezes a gente acha que a graça ela é um superpoder, que, sei lá, a gente acha que a gente é mais importante ou superior e que a gente pode continuar numa vida de pecado porque tudo bem, já tem a graça, já foi a época da lei, esquece a lei, pega o Velho Testamento e joga fora. Só que não. Isso não é verdade. Isso é, na verdade, uma distorção do diabo nos dias de hoje para te fazer ficar prisioneiro dos pecados e sem viver a plenitude de vida que o Senhor tem para a gente. Amém? Então aqui, Paulo já começa falando de cara, que nós somos perdoados enquanto estamos no pecado. Porque, gente, não é porque você pediu perdão que você já está bem. Você reconheceu o seu pecado. Ninguém fica liberto de um hábito mau de um dia para outro. Ninguém muda de vida, vira outra pessoa de um dia para outro. Isso não acontece. Existe um processo envolvendo. Existe um processo de santificação. E a graça, ela entra na nossa caminhada com Jesus como o caminho, como o acesso pelo qual nós alcançamos este perdão. E é muito interessante porque quando a gente vai conversar sobre graça, parece até que virou um assunto meio, nossa, graça, ai meu Deus, já virou, sei lá, um tabu. Porque isso foi tão distorcido nos dias de hoje que parece que todo mundo está pregando o errado e ninguém está pregando a Bíblia. Sabe quando a gente fica doente, o que a gente come? Não come fast food. Não come McDonald's. Sei lá, comidas inventadas, vamos pensar assim. Não vamos comer massa. Vamos comer o quê? Comida sólida, comida que vem da terra. Vamos comer aí um arroz, um feijão, uma salada, uma beterraba. Não é não? E é isso. Nós precisamos voltar e nos sustentar em comer palavras, gente. Comer isso aqui. Às vezes a gente fica buscando as revelações mais mirabolantes do universo e não sei o que, e fica comendo fast food que está aí entupindo suas veias e trazendo morte para você. E não vida. Do que adianta a gente ficar buscando os pregadores que falam as coisas mais reveladoras do universo, mas que estão falando coisas que não são bíblicas, coisas que estão nos enganando, coisas que estão distorcendo a verdade e nos mantendo presos. E é isso que o diabo quer. O Vitor sempre fala isso. O diabo não quer que você vá para o mundo. O diabo quer que você fique aqui na igreja, achando que você vai para o céu, mas você não vai. Essa é a verdade. Beleza? Bom, então, continuando, eu quero conversar com vocês e dividir a nossa conversa em 4 pontos principais. E o primeiro deles é: reconheça a sua natureza pecaminosa. Gente, como é que a gente vai pedir perdão de pecado que a gente acha que não comete? A gente tem que ser sincero. Eu lembro muito bem um dia quando Jesus me confrontou muito sério em questão de inveja.
Até hoje, muitas vezes eu me pego tendo inveja, o Senhor já me lembra. Só que nós precisamos ter humildade e falar assim, cara, eu tenho uma natureza pecaminosa. Se a gente vai lá em Gênesis 3, a gente vê Adão, a queda de Adão e Eva. A gente vê que ali, naquele momento, quando eles pecam contra Deus, existe uma divisão entre o homem e Deus. E isso manchou toda a humanidade. Se eu não me engano, em Romanos 3 também fala sobre... Por um homem, o pecado entrou em toda a humanidade, mas por Cristo, por um homem, também a humanidade foi sarada, foi justificada. Então, a Bíblia respalda e nos conta que nós já nascemos com uma natureza manchada, maculada. Nós já nascemos tendendo para o pecado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa vida, isso é diariamente. Todos os dias, Senhor, estou pensando aqui, eu acho que eu não pequei hoje, mas me lembra. Senhor, peço perdão pelos pecados que fiz inconscientemente, porque a gente mente inconscientemente, a gente xinga inconscientemente, a gente inveja, a gente julga. E nós precisamos, primeiro, básico do básico, a gente precisa reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Porque às vezes a gente fica, nossa, eu quero ir mais fundo em Jesus, eu quero ir mais fundo, ai, go deeper, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Só que nem o teu pecado mais simples você consegue verbalizar e falar assim, Jesus, me perdoa, porque eu entendo que masturbação não é algo que vem de ti, então me perdoa. Gente, masturbação, pelo amor de Deus, estou vendo gente falando que ver pornografia e se masturbar não é pecado, é natural, é biológico. Pelo amor de Deus, gente. Você se masturba pensando em Jesus, falando em línguas, de certo. Né? Nós precisamos levar a sério, ter temor a Deus. Oro para que... Nossa, eu oro assim, ó. Você que tem dificuldade em masturbação e pornografia, eu oro para que na hora, assim, ó, venha, sei lá, a imagem de Deus na sua cabeça, sim, e você sinta um temor tão profundo, tão profundo, tão profundo, para que você seja liberto, cara. Tudo aquilo que nós não controlamos nos faz prisioneiros. Isso é muito louco, porque já vamos para o segundo ponto, então. Quando a gente chega lá, em Romanos 6, 14 e 16, e a gente já vai ler, a gente chega no segundo ponto da nossa caminhada com Jesus, onde nós precisamos parar de justificar os nossos pecados. Então, primeira coisa, reconhecemos que a nossa natureza é falha. Reconhecemos que nós temos uma tendência a pecar, ao mal, a se irar. E quando a gente chega lá em Romanos 6, 14 e 16, é rapidinho, eu vou ler, não precisa abrir. Fala aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedece? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, vou traduzir. Você serve a quem você obedece. Se você obedece os desejos da sua carne, você serve ao pecado, você serve ao diabo. Se você obedece os mandamentos do Senhor, você serve ao Senhor. Você serve e constrói vida. Por quê? Gente, básico, né? O salário do pecado é a morte. Parabéns. Gente, básico que a gente precisa se lembrar. A todo momento, se a gente está vivendo uma vida de pecado, estamos construindo coisas que morrem. Não são coisas eternas. Aquela história, gente, de que fulaninho chegou no céu... Senhor, mas nós pregamos o seu nome, curamos pessoas no seu nome. Jesus fala, não vos conheço, queridos. É bye, é tchau. Entendeu? Por quê? A motivação. Se a gente não faz aquilo que o Senhor manda a gente fazer, são obras da carne.
Sabe, aí que entra a lei. A lei do Senhor, ela tem um papel muito importante na nossa vida. Porque ela aponta para o pecado. Por isso que a gente não pode pegar o Velho Testamento e jogar fora. Ei, tá doido? Nós precisamos saber o que é certo e o que é errado. Nós precisamos entender aquilo que precisamos fazer e não fazer. Mas a lei, ela não tem o poder de nos justificar, de nos trazer salvação. Mas a graça de Cristo tem. Então é aí que a gente começa a entender as diferenças. Porque se a gente quer viver só pela lei, a gente vai viver uma vida de performance, fazendo o que é certo aos olhos do homem, mas no nosso coração nós temos a motivação errada. No nosso coração, a gente está invejando. No nosso coração, a gente acha que só não adulterar tá bom, mas na nossa mente a gente está desejando a mulher do outro. Isso é muito sério. Jesus aumentou a medida. Jesus deixou a porta mais estreita. Não pelo contrário. Que isso? Você está achando que porque agora você pode dobrar o seu joelho e pedir perdão e está tudo bem, é só isso? Negativo. Nós precisamos ter frutos de arrependimento. E esse é o nosso terceiro ponto. Vamos lá. Espera aí. Lá em Romanos 6 também, 6, 20 e 23, eu vou ler rapidinho, não precisa abrir. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhais, acho que é, vou acento no ti. Então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Lindo, maravilhoso. Ei, você está achando que vir na igreja vai te levar para o céu? Não vai. Sabe por quê? A graça entra para literalmente botar no outdoor. Salvação não é mérito de homem. Não importa o que a gente faça. Não importa, cara. Você pode ajudar os pobres, os órfãos. Você pode estar ali na igreja 24 horas. Você pode ser uma pessoa boa, mas se você não crê em Jesus, você não tem a salvação. Se você conhece a Cristo e não crê nele, você não tem a salvação, você não tem acesso à graça. Toda a salvação e o perdão de pecados não é mérito nosso. A Bíblia fala que até mesmo a fé que nós temos em Cristo é dom de Deus. É o Senhor que nos dá a capacidade de crer em Cristo. Por que você está se achando, cara? Por que você está aí achando que você é o invencível, que você é o dono do mundo, que você é Deus na terra? Que você está no mesmo nível de Jesus Cristo. Se enxerga, rapaz. Jesus morreu por você. O que você tem feito por Jesus? Aberto mão de 30 anos aqui na vida, vivendo o que você quer fazer? É o mínimo que você faz. Como diz a nossa mãe, não faz mais que a sua obrigação. Sabe, eu não quero pesar o teu rolê. Até porque uma vida com Jesus, ela é sustentada por paixão por Jesus. Entender que um cara livremente escolheu morrer por um bando de gente que não merecia. Isso precisa incomodar o seu coração e gerar um anseio ardente em amar Jesus. E sabe, a todo momento que nós justificamos os nossos pecados e não geramos frutos de arrependimento, nós literalmente desprezamos a mensagem da cruz. Nós literalmente perdemos o temor e deixamos o temor de lado. Deu de viver nesse legalismo, gente. Deu de achar que aquilo que a gente faz não tem consequência. Se você quer ter uma vida profunda com Jesus, você vai ter que abrir mão das coisas. Ei! E isso é ótimo. Sabe por quê?
Vem comigo aqui em Romanos 5. Vou ler para vocês, do 1 ao 4. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, ou seja, não para aí, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Versículos 5 e 6. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Isso precisa queimar no seu coração, cara. Através de Cristo, nós podemos nos regozijar nos períodos de tribulação. Através de Cristo, nós podemos ver esperança, ter esperança, paz, alegria em meio à tribulação. Sabe por quê? A partir do momento em que nós obedecemos a Cristo, nós não andamos mais baseados na nossa própria força. Nós não andamos mais baseados nos nossos próprios conhecimentos, e isso é ótimo. Isso é liberdade, porque o cara todo-poderoso agora controla a sua vida. É Ele que provê força, é Ele que te dá provisão financeira, é Ele que te dá provisão emocional, energia emocional para lidar com as coisas, não é mais você. Esse fardo não está mais sobre você. Essa é a boa nova. E você está aí se pegando a sentimentos, a desejos carnais? Coisas que vão morrer com você? O que você está construindo na eternidade, cara? Muitas vezes nós preferimos viver uma vida carnal porque nossa fé está enfraquecida. O que nos leva, então, para o nosso último ponto. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Sem desenvolver a nossa fé, sem leitura bíblica, sem oração, cara, a sua fé vai enfraquecer. A sua fé vai se tornar volúvel. Você vai parar de dar frutos. Lá em João 15, Jesus fala, a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Mas ele também fala que o ramo sozinho, ele não consegue dar frutos. Nós precisamos andar baseados em Cristo. Nós precisamos basear a nossa vida naquilo que Cristo nos fala. Você está aí, aguentando o peso do mundo nos seus ombros, quando o cara mais incrível do mundo já venceu o mundo. Já venceu tudo que precisava ser vencido. E está aqui, ó, nas mãos dele, e você só precisa pedir e buscar. Sabe, o que o diabo mais quer na vida dele inteira é te roubar, é te distrair. E eu entendo ele, porque o que ele mais queria era ter o nosso lugar. O que ele mais queria era ser o cara mais importante do mundo. Deus se fez carne e morreu por nós. Esse é o nosso valor. Mesmo nós não merecendo. Mesmo a nossa natureza sendo pecaminosa. E você está aí, e a gente está aqui, justificando os nossos pecados, justificando a nossa gula, justificando a nossa fornicação, a nossa mentira, justificando nossa inveja, nossa preguiça. Justificando. Enquanto Cristo tem todas as coisas na mão dele para nos entregar. Sabe, eu acho muito importante a gente ter essa conversa hoje, porque muitas vezes a gente culpa liderança, a gente culpa fulano, ciclano que nos feriu, a gente culpa todo mundo por conta da nossa própria fé enfraquecida.
A gente culpa a nossa falta de vontade de ler a Bíblia. Ah, é porque ninguém faz um discipulado comigo. Cara, salvação individual. Quem realmente ama Jesus, vai que vai. Quem realmente ama Jesus, estuda a Bíblia. Quem realmente ama Jesus e não está conseguindo superar alguma coisa sozinho, pede por ajuda. Cansei de pedir ajuda. Cansei. Peço até hoje, gente. Ei, nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que nós construímos e deixamos de construir no reino de Deus. E nós precisamos nos responsabilizar pela fé que nós temos ou não temos. Mas, Camille, como que eu vou desenvolver a minha fé? Peça. Lembra? Fé é dom de Deus, é o que Deus nos dá. Fala, Senhor, eu preciso aumentar a minha fé. Senhor, eu preciso aumentar a minha fé. Senhor, eu preciso aumentar a minha fé. Peça, peça. O Senhor não nos deixou órfão. O Espírito Santo está aqui agora, hoje, presente aí na sua casa. Peça e receberás. Busque e acharás. Não se distraia, cara. Não se distraia. A gente fica aí distraído com namorico, com flerte. A gente fica aí distraído só pensando em mulher, em homem. Pelo amor de Deus, cara. Faz parte da nossa vida. Pô, namorar é mais gostoso. Flertar. Saudades, né, amor? Não preciso mais. É maravilhoso. Mas a partir do momento que algo rouba o lugar de Deus no seu coração, se torna idolatria. Te engana, te aprisiona. Sabe? Isso é muito sério. E o Senhor nos chama para um nível mais profundo de intimidade porque Ele nos ama. Porque Ele nos quer, porque Ele nos deseja. E lá em Efésios, Paulo fala, cara, deixa eu ler aqui de novo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo. O Senhor nos perdoa, Ele nos ama, porque tudo isso manifesta a misericórdia dEle, porque tudo isso manifesta a bondade dEle, manifesta a natureza de Deus. O Senhor, Ele nos deseja, o Senhor, Ele nos quer perto, porque onde superabundou o pecado, vai superabundar a graça. É muito importante que muito além de só pegar e pedir perdão, que muito além de achar, falar, cantar, casa comigo, Jesus é o suficiente, nós precisamos buscar uma vida de santificação, arrependimento e gerar frutos de arrependimento. Quais sacrifícios você tem feito? Eu não estou aqui falando com criança. Eu não estou aqui falando com gente que vive na Disney, que vive num mundo perfeito. Estou falando com gente que enfrenta barra. Estou falando com gente de verdade. Eu tenho certeza disso. E o Senhor está aí, te chamando para um nível mais profundo de comprometimento com Ele. Uma vida onde não é só feita de ler a Bíblia. Uma vida que não é só feita de performance, mas uma vida que é feita e construída baseada em amor por Jesus, baseada em fé em Cristo. Pode vir a banda. O Senhor nos deseja e eu quero que, acima de tudo, nesse momento, meu sonho é que você esteja assim incomodadérrimo, igual eu fiquei. Uma coisa que até hoje o Senhor tem pegado no meu pé é a questão da preguiça, gente. Eu amo dormir. Amo. É engraçado, mas é verdade. Dia que eu li um Provérbios, agora eu acho que eu deletei da minha memória, mas aonde Salomão fala que a gente não pode amar dormir,
Deus falou comigo, cara. E eu preciso ser humilde. Falar, eu sou preguiçosa muitas vezes. A maior parte da minha vida eu sou preguiçosa. Nós precisamos começar no pequeno, sermos fiéis no pouco. Como que você quer construir uma família feliz, próspera? Como que você quer mudar a sua casa? Como que você quer mudar a sua vida? Se você não é fiel nem nas pouquinhas coisas. Se você não é fiel nem no pouco. Eu espero de verdade que o Espírito Santo esteja aí, te incomodando. Porque o Espírito Santo está te chamando para mais fundo. O Espírito Santo tem aí uma vida de liberdade com você. Ei, ele te deseja, cara. O cara que tem todo o poder, toda a glória, te deseja e tem várias coisas. Cara, lê a Bíblia. Olha quantos benefícios nos aguardam vivendo com Cristo. Mas também envolve sacrifícios. Nós precisamos buscar uma vida equilibrada e profunda, de arrependimento e de frutos. Amém? Feche seus olhos agora. Eu quero que nesse momento você tenha uma conversa muito franca com o Espírito Santo. Aproveita esse momento. Começa a perguntar a ele, Espírito Santo, o que tem controlado a minha alma? Quais áreas da minha vida a minha carne fala mais alto do que o teu Espírito Santo? Quais áreas ainda, ou quais áreas eu comecei a questionar a sua natureza, a sua fidelidade? Muitas vezes é agora, no dinheiro, você começou a questionar a fidelidade de Deus. Talvez sobre a salvação da sua família. Talvez você está se questionando se um dia você vai casar. E o Senhor está aqui, preparando um tempo de renovo na sua vida. E assim como Jesus falou para aquele jovem rico, larga tudo e vem comigo. É isso que o Senhor está te pedindo hoje. Larga tudo e vem comigo. Espírito Santo, eu te peço agora, no nome de Jesus, que o Senhor nos convença de todo pecado, justiça e juízo. Convença-nos, Deus, das áreas mais profundas da nossa alma, aonde nós não estamos sendo fiéis a Ti. Espírito Santo, encha-nos de fé. Nós precisamos, Senhor, mais de fé em Ti, Jesus. Nós precisamos mais de Ti, Espírito Santo. Ajuda-nos, auxilia-nos. Nós queremos superar os nossos vícios. Nós queremos superar os nossos maus hábitos. Jesus, nós queremos romper agora com uma cultura de religiosidade, legalismo. Nós queremos, Senhor, nos posicionar como jovens, como adultos, que não se envergonham do seu evangelho, que não se abalam com as tribulações, porque nós não andamos através de obras humanas, mas através das suas palavras, que são vida e vida em abundância. Vem, Espírito Santo, e fortalece-nos e leva-nos mais fundo. Queremos ir mais fundo, porque Tu és, Jesus, tudo para nós. Continua aí orando e buscando em Cristo. Continua conversando com o Espírito Santo. Enquanto nós cantamos essa canção, continua falando e pedindo mais e mais dele. Cante essa letra com a maior sinceridade da sua vida.